Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vamos ver agora o que a reforma da Previdência trouxe como uma regra de transição para aqueles policiais ou correlatos, agentes e policiais que estavam prestes a se aposentar quando da reforma da Previdência. Para não prejudicá-los por completo, também aos policiais, foi apresentada aí dentro do próprio texto da reforma da Previdência, que é a emenda constitucional 103 de 2019, foi trazida também uma regra de transição para eles. Vamos ver qual foi a regra de transição que o legislador trouxe para os policiais e correlatos. Vem comigo. Regra de transição número 4, tá? Então, vamos à regra de transição número 4, que é a regra de transição dos policiais. Vamos a ela. A regra de transição número 4, ela é aquela prevista no artigo 5º da emenda constitucional 103 de 2019, ok? E aí, pessoal, vamos lá. O policial civil do DF, do Distrito Federal, né? Policial civil do Distrito Federal, o policial legislativo da Câmara dos Deputados, o policial legislativo do Senado, o policial federal, o policial rodoviário federal, o policial ferroviário federal e aquele ocupante do cargo de agente federal penitenciário ou agente federal socioeducativo, se eles ingressaram na carreira, tá? Eles têm que ter ingressado nesta respectiva carreira até a data da entrada em vigor da reforma da Previdência, da emenda constitucional 103 de 2019. Então, se eles ingressaram, um desses policiais ou agentes federais aqui que eu mencionei, ingressaram no serviço público até, no máximo, e inclusive, a data de entrada em vigor da emenda constitucional 103 de 2019, eles poderão aposentar-se de duas possíveis formas. Olha só, ou eles vão se aposentar pela Lei Complementar 51 de 85, observada a idade, aí segue as regras da Lei Complementar 51, porém acrescenta-se a exigência da idade de 55 anos para homem ou mulher policial, ou se preferir, se for melhor para ele, eles vão se aposentar pelo parágrafo 3º do artigo 5º da emenda constitucional 103 de 2019. Então, olha só, né? Para o policial, não quaisquer policiais, para esses que eu mencionei aqui, esses policiais ou esses agentes federais, penitenciários, socioeducativos, para eles, se eles ingressaram na respectiva carreira aqui citada até, no máximo, a data que entrou em vigor a reforma da Previdência, se eles ingressaram até essa data, ok? 13 de novembro de 2019, o que acontece? Eles poderão, se lhes for vantajoso, optar pela sua regra de transição. No entanto, como se uma regra de transição não bastasse, eles podem optar entre duas regras de transição. Ou eles optam pela regra de transição, né? Ou optam pela regra, usam como regra de transição aquela regra da Lei Complementar número 51 de 85, ou eles utilizam a regra do parágrafo 3º do artigo 5º da emenda constitucional 103 de 2019. Ah, professor, mas qualquer uma, qualquer outra? Vocês vão aprender todas. Eu vou trazer para vocês agora qual é a regra da Lei Complementar número 51 de 85 e vou trazer para vocês qual é a regra trazida pela emenda constitucional. E aí o policial federal, o policial rodoviário federal e todos os outros que nós mencionamos aqui poderão optar por uma regra ou por outra. Caso opte pela regra da Lei Complementar 51 de 85, só vai ter que observar uma única alteração. Ele vai ter que respeitar a idade mínima de 55 anos de idade, que não está previsto na Lei Complementar, ou seja, ele vai ter que escolher entre a Lei Complementar 51 de 85, respeitando a idade mínima de 55, ou as regras da reforma da Previdência. Eu vou mostrar para vocês as duas possibilidades. Beleza? Vem comigo. Vamos começar pela possibilidade trazida, a regra de transição número 4, com base na Lei Complementar
51 de 85. Vamos lá. Pela Lei Complementar número 51 de 85, o servidor público policial, mas não é qualquer policial, são aqueles policiais que eu mencionei no slide anterior. Ele será aposentado voluntariamente com proventos integrais. Olha só. Qual é a regra do policial federal, por exemplo, que ele pode se aposentar voluntariamente com o provento integral? É essa regra aqui, da Lei Complementar 51 de 85, que diz o seguinte: ele pode ter provento integral após 30 anos de contribuição, desde que conte pelo menos com 20 anos no cargo de natureza estritamente policial. Ok? Isso se for homem. Veja, na regra geral não tem diferença entre homem e mulher, mas nesta regra aqui da Lei Complementar 51, o homem tem que ter 30 anos de contribuição e pelo menos 20 anos no cargo de natureza policial citado no slide anterior. E se for mulher? A mulher poderá se aposentar como policial federal, por exemplo, né, após 25 anos de contribuição, desde que pelo menos 15 sejam no cargo estritamente policial. Então, 25 anos de contribuição e 15 no cargo de natureza estritamente policial. Esta é uma possibilidade. Ah, professor, não tem idade mínima? Tem. Lembra que eu falei que a Lei Complementar 51, ela não estabelecia idade mínima, mas para usar como regra de transição esta Lei Complementar 51, tem que respeitar a idade mínima, seja homem ou mulher, de 55 anos. Então acrescenta aqui, ó, nós já vimos, né? Então tem que ter pelo menos homem e mulher. Tem que ter pelo menos 55 anos de idade. Além disso, homem, 30 anos de contribuição com 20 como policial, e mulher, além dos 55 anos de idade, tem que ter pelo menos 25 de contribuição, desde que pelo menos 15 como policial. Ok? Seguindo, esta é uma opção. Lembra que eu falei, ó, esta opção da Lei Complementar ou a opção da reforma da Previdência, que é da Emenda Constitucional 103 de 2019. Quem vai escolher é o policial, o que é mais vantajoso para ele. Como é que é a regra 4 pela reforma da Previdência? Olha só, neste caso, serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, né? E aí, para os fins do inciso 2 do artigo 1º da Lei Complementar 51 de 85, ou seja, vamos pegar para o slide anterior, nós vamos considerar como tempo estritamente policial, né, o tempo nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares, e o tempo como agente penitenciário ou socioeducativo. Estas são as atividades que serão consideradas para aquela informação de fins de natureza estritamente policial. Onde é que está isso? Está aqui, ó. Voltei para o slide anterior. Natureza estritamente policial. Natureza estritamente policial. E o que é considerado para isso? É considerado, repito, Forças Armadas, polícias militares, corpos de bombeiros militares, agente penitenciário ou socioeducativo. Ok? Muito bem. Agora sim, trago para vocês, né, a regra. Começando a falar da regra, e o detalhe mais ainda no próximo slide, sobre, na verdade eu falo aqui, depois eu resumo, né, nos próximos slides. Olha só, 103 de 2019, artigo 5º, parágrafo 3º. O que fala sobre a regra de transição para os policiais? Vamos lá. Policial Civil do Distrito Federal, Policial Legislativo da Câmara dos Deputados, Policial Legislativo do Senado, Policial Federal, Policial Rodoviário Federal, Policial Ferroviário Federal, Agente Federal Penitenciário ou Agente Penitenciário Socioeducativo, né, que tenham ingressado na respectiva carreira acima mencionada até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, poderão aposentar-se. Quando? Vamos lá. 50, regra de transição, não é a regra definitiva. Esta é uma regra, né, apenas para alguns. 52 anos de idade, se mulher,
e 53 anos, eu sou uma diferença pequena, 52 anos de idade se mulher, 53 anos de idade se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição, ou seja, pedágio, correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da reforma da Previdência, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar 51 de 85. Ou seja, quanto falta para o homem completar 30 anos de contribuição? Quanto falta para a mulher policial completar 25 anos de contribuição? Pois bem, com base no que faltava para o homem ou para a mulher policial completar ali, no caso do homem, o que faltava para ele completar 30 anos de contribuição e o que faltava para a mulher policial completar 25 anos de contribuição, na data que entrou em vigor a reforma da Previdência, é o quanto eles terão que contribuir além daquilo que já deveriam contribuir. Então, se para um policial homem faltava, por exemplo, 2 anos para ele completar 30 anos de contribuição, ao completar 30 de contribuição, tem que cumprir mais 2, vai para 32. Se faltava 3, cumprir além dos 3, mais 3. Se faltava 4, cumpre além dos 4, mais 4. A mesma coisa para a policial mulher. Quantos anos faltam para ela cumprir 25 anos de contribuição? Na data que entrou em vigor a reforma da Previdência, quantos anos faltavam para aquela policial? Imagine que a policial faltava 1 ano para se aposentar. Mas com a reforma da Previdência, ficou muito mais longe. Não, mas para ela, se faltava 1 ano, ora, então ela cumpre aquele ano e mais 1. Se faltavam 2, ela cumpre aqueles 2 e mais 2. Se faltavam 3, ela cumpre aqueles 3 e mais 3, ok? E não é apenas isso. Além de cumprir, claro, esse pedágio, tem que cumprir os demais requisitos que nós mencionamos aqui. 52 anos para a mulher, 53 anos para o homem. Beleza? Pessoal, eu fiz um resumo para vocês destas 2 regras de transição do policial, para que você veja tudo compilado e possa comparar, ver qual que é mais vantajosa. Olha só. Vamos lá. Nós vimos que a regra de transição número 4, que é dos policiais, ela tem 2 opções. A opção 1, que é da Lei Complementar, que é da Lei Complementar 51 de 85, e tem aqui no próximo slide a opção 2, que é do parágrafo 3º do artigo 5º da Emenda Constitucional. Pois bem, 103 de 2019. Vamos começar então com o resumo. Resumo da opção 1. Qual é o resumo da opção 1? Simples. 55 anos de idade para ambos os sexos, 30 anos de contribuição, desde que conte pelo menos com 20 no cargo, se for homem, e se for mulher, tem que ter 25 anos de contribuição e pelo menos 15 anos no cargo. Então vamos lá. Como é que ficou aqui? Vamos pegar um policial homem. Regra de transição para ele. A primeira regra de transição para ele, já que ele pode escolher entre esta opção e a próxima opção do próximo slide. Nesse slide, o policial homem, ele tem que ter 55 anos de idade, tem que ter 30 anos de contribuição e pelo menos 20 anos no cargo, né, de natureza estritamente policial. Se for uma mulher, mulher tem que ter 55 anos de idade igual o homem, porém só precisa ter 25 anos de contribuição, dos quais apenas 15 anos em cargo estritamente policial. Esses aqui são os requisitos para que consiga se aposentar aí pela regra de transição da opção 1. Qual é a regra de transição da opção 2? Vamos ver. O policial pode optar entre a opção 1 e 2. Na opção 2, olha o que nós temos aqui. 52 anos de idade para a mulher ou 53 anos de idade para o homem. Tá? Além disso, se for homem, 30 anos de contribuição, com 20 no cargo estritamente policial. Se for mulher, 25 anos de contribuição total, desde que tenha pelo menos 15 em atividade estritamente policial. E, além disso, um pedágio, um adicional de contribuição que corresponde ao tempo que, na data de entrada em vigor da reforma da Previdência, ele vai ter que cumprir esse pedágio adicional
cumprindo o que faltava para ele atingir. Homem, 30 anos de contribuição ou 25 de contribuição para a mulher. Ou seja, o quanto faltavam para eles atingirem aí os requisitos da sua aposentadoria na época. Então vejam, olha que interessante. Ó. Na regra 1, não tem pedágio, mas exige idade de 55 anos. Na regra 2, tem pedágio, mas atende policiais mais novos. Perceberam a diferença? Policiais que já tenham 55 anos, provavelmente vale mais a pena as regras da opção 1. Para policiais mais novos, com 52 anos mulher, 53 anos homem, que tenham cumprido os demais requisitos, talvez valha mais a pena as regras da opção 2. Para nós pouco importa qual é mais vantajosa. Cada caso é um caso. E para a prova, nós não temos que saber a regra 1 é mais vantajosa ou a regra 2. Vai depender das características de cada pessoa. Se a pessoa tem 55 anos, ela nem pode usar a regra, né? Aliás, ela pode. Se ela tem 55 anos, a regra 2 talvez seja a regra 1 que seja mais vantajosa, porque não tem o pedágio. Mas se ela não completar os 55 anos, ela não tem opção. Ela vai ter que pôr essa regra aqui, né? E vai ter que cumprir o pedágio. Então, acaba que tem duas opções, mas uma vai ficar mais vantajosa para alguns policiais e a outra mais vantajosa para outros policiais. Mais informação para vocês. Olha só. Ainda sobre a regra de transição dos policiais. Aplicam-se às aposentadorias desses agentes penitenciários, agente socioeducativo, né, e policiais do Estado, ou seja, agente penitenciário, agente socioeducativo e policial do Estado, aplicam-se a eles as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à reforma da Previdência, enquanto não forem promovidas as alterações na legislação interna relacionada com o respectivo regime. Veja, todos aqueles que nós havíamos mencionado eram policiais federais, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Da Câmara dos Deputados, do Senado, né? Agente socioeducativo federal, enfim, todos os que nós estávamos falando até agora eram federais, ok? Exceção ao policial do DF, policial civil do DF, que segue as regras dos policiais federais, igual. Agora aqui, nós estamos falando de polícias dos estados, agente penitenciário e socioeducativo dos estados. Ora, e por serem dos estados, aí não vale aquelas regras que nós falamos. Lembra que a gente falou, quando for dos estados, e eventualmente até de município, vai se aplicar qual regra? Aplicar-se as regras para policiais aqui do estado e para os agentes do estado, as regras antes da reforma da Previdência, até que se tenham regras atualizadas dentro do seu regime próprio de previdência para isso. Tranquilo? Mais uma informação. Qual é o valor do benefício? Aqui, pessoal, vocês já sabem, até que a lei disponha sobre o valor dos benefícios do regime próprio da União, ele será de 60% daquela média aritmética das bases de contribuição utilizadas de julho de 94 até hoje, devidamente atualizadas, limitadas ao teto do regime geral, acrescidas de 2% para cada ano de contribuição que exceda o tempo de 20 anos de contribuição, seja homem, seja mulher. Bom, a média vocês já sabem calcular, já falei várias vezes, né? Aquela média aritmética simples. Pois bem, e aí, para o policial que se enquadra nessas regras de transição, vale aquela regra geral de 60% sobre esta média, acrescida de 2% sobre esta média para cada ano de contribuição que tenha acima de 20 anos de contribuição. Tranquilo? Com isso, nós finalizamos a regra de transição número 4 e nos resta a regra de transição número 5. No próximo slide, até já. No próximo módulo, até já.